Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Lucas capítulo 7. A partir do verso de número 44. Diz assim: Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Jesus disse àquela mulher: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Senhor, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra. Oramos, Senhor, para que Teu Espírito Santo, que já está em nosso meio, Pai, continue a operar, Senhor, maravilhas em nossos corações, Pai. Clamamos para que o Senhor venha endireitar os nossos passos, venha endireitar, Senhor, o nosso coração, o rumo da nossa vida, Pai. E que mensagens como essa, Senhor, possa trazer, Senhor, resposta, Senhor, ao clamor dos nossos corações, Pai. Esse é o nosso desejo nessa noite, Pai. Deus, que a nossa mente seja cativa à Tua obediência, Pai. Que tudo que façamos aqui, façamos para a Tua glória e para o Teu louvor, Pai. Toda inquietação, toda distração, que caia por terra agora, Senhor. Que possamos estar focados e sintonizados em Ti, Pai. Esse é o nosso clamor, em nome de Jesus. Amém. Fiquei pensando a respeito do poder da bondade. E quando fala de bondade e de família, eu acho que eu teria a responsabilidade, nasce um desejo por pensar em ter essa responsabilidade de assemelhar ou pelo menos refletir com a igreja nessa campanha a respeito da adoração, a respeito do propósito da adoração, do intuito da adoração, ou melhor dizendo, talvez alguns fundamentos da adoração. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a adoração que nós estamos vendo com os nossos olhos, presenciando, não é a adoração que nós encontramos dentro da palavra de Deus. Adoração não é os 30 minutos que nós acabamos de ter aqui. Adoração não é um show, não são as luzes, não é somente não é a excelência, não que não seja somente a excelência, não é a excelência. Se a excelência não se sujeitar à obediência, não é adoração, é entretenimento. E há momentos que nós adoramos e não sabemos o porquê que estamos adorando, quem nós estamos adorando. Apenas estamos aí, porque estamos sendo levados pela cultura da massa, por aquilo que as pessoas estão dizendo para nós. Eu queria de repente nessa noite, pensar um pouquinho e refletir com vocês, a respeito do que é a verdadeira adoração. E essa adoração, ela gerar bondade para a minha família. Porque acredito eu que a adoração, quando ela está em dia, ou quando nós sabemos a quem adorar e como adorar, nós começamos a viver a bondade de Deus e começamos a declarar a bondade de Deus por onde nós andarmos, seja na nossa família e da nossa família, a todos aqueles que estão ao nosso redor. Quantos dizem amém? A adoração começa, eu quero que você abra comigo, guarde esse texto de Lucas, que é a mensagem, é o desafio nosso nessa noite, mas eu quero que você abra em Gênesis capítulo 22, faço questão de ler esse texto. Às vezes eu cito, e a verdade é que a adoração ela nasce aqui. Quando Deus ele prova Abraão,
lá em Gênesis capítulo 22, a partir do verso 9, acompanhe comigo. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão, verso 13, ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Meus irmãos, eu quero que você encontre aqui, onde havia microfone, onde havia guitarra, violão, teclado, onde havia uma plateia, onde havia o show aqui. Porque esse texto que nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 22, é onde começa a adoração, é onde nós sintetizamos o que é adoração. Adoração é um sacrifício nascido em obediência. Não há luz, não há holofotes, não há plateia, não há palco, não há púlpito, mas há um coração rendido em obediência a Deus. Um sacrifício nascido em obediência. Hoje eu posso entender um pouquinho mais. Amanhã, Humberto Júnior faz 6 meses. E as 2, 3 semanas atrás, ele ficou resfriadinho. E quando a gente ouve, e não acontece com a gente, quando a gente ouve as histórias, a gente só dá moral quando acontece com a gente. E como que eu queria que a dor que ele estava passando ali, mesmo sendo bebezinho, ela se fosse compartilhada comigo. Eu queria estar no lugar dele, para poder ter essa dor ao invés dele, porque ele é pequenininho. Ai, que romântico, né? Pai babão, amém. E agora ele já está bem, já está brincando. E eu fico pensando nesse texto, eu fico pensando como estava o coração de Abraão, quando Deus pede como sacrifício o seu filho. O que nós entendemos na nossa base teológica, na nossa vida cristã, estava até comentando com a minha esposa, que fé, quando nós temos algo em mãos e olhamos adiante, ela te dá uma segurança, porque eu tenho algo aqui, então eu começo a dizer, eu caminho por fé. Agora aqui, o Senhor pede o que Ele tem em mãos, pela fé, e diz assim: olha, eu quero teu filho. Isaque era o filho da promessa. Quanto tempo Abraão ficou esperando para ter Isaque em seus braços? E Jesus pede a Abraão a sua promessa, para provar o seu coração. E ali nasce a adoração, a verdadeira adoração. Um sacrifício nascido em obediência, onde Deus pede algo de nós, que nós precisamos entregar no seu altar e dizer: Senhor, eu não sei como vai ser amanhã, mas hoje eu te entrego tudo, eu entrego tudo em tuas mãos. Isso é adoração. A nossa vida, ela está cercada por uma teologia barata, uma teologia onde diz que o que eu dou, eu vou receber, e não é assim. O que Deus está mostrando aqui, entrega tudo ao Senhor. Entrega a tua profissão, entrega o teu caminho, entrega a tua família, deixa eu cuidar da tua família. Essa é a verdadeira adoração. Nós caminhamos superficialmente, porque nós temos alguma estrutura, porque nós temos em que segurar. Mas, meus irmãos, é tempo da igreja acordar, porque as estruturas, Deus está abalando as estruturas, para que o poder dEle se manifeste em plenitude, em graça, em glória, em poder.
nós estamos próximos dos dias onde mais veremos a glória de Deus, onde mais veremos o poder de Deus. O medo, a insegurança nunca foi tão grande no povo de Deus. Às vezes eu fico pensando que o medo e a insegurança que nós temos é igual de quem está fora daqui, quem está no mundo. Meus irmãos, acorda, você é filho de Deus. Esse probleminha que você está passando é temporário, vai acabar. Deus está contigo. Levanta a tua cabeça. Nós não entendemos isso, porque nós adoramos, porque temos que adorar. Nós adoramos e não vemos isso como um privilégio. Os anjos queriam adorar em nosso lugar. Só uma coisa que nos impede de adorar é o pecado. Deus não negocia. Deus não negocia. E a Bíblia fala a respeito do pecado, que quando nós confessamos e deixamos, nós alcançamos graça, nós alcançamos luz. O que acontece é que a adoração, ela parte de um sacrifício nascido em obediência. Adoração é sinônimo de obediência. Se você é rebelde, se você é desobediente, desculpe te dizer, mas isso não é adoração. Isso é uma falsa adoração. É o levantar somente das minhas mãos e o cantar dos meus lábios, e não uma entrega total. E o que acontece é que adoração é submeter o meu coração, a minha vida, à grandeza, à soberania de Deus, reconhecendo que Ele é tudo e eu sou nada. Se eu sou algo, é porque eu tenho Ele. Quando nós entendermos a adoração, nós vamos ver que sempre que pensamos que entendemos, começamos de novo, porque nunca entenderemos a adoração. E você fala assim, uau, como isso? Por mais que eu leia, por mais que eu tenha experiências, cada dia é um novo dia para adorar ao Senhor. Eu tenho aprendido isso. Todas as vezes que eu subo aqui, seja para cantar, seja para pregar, o friozinho na barriga, aquela presença gostosa do Espírito Santo, aquele medinho muitas vezes, nós entendemos que não somos guiados por aquilo que nós vemos, mas somos guiados por aquilo que cremos no Senhor. Adoração é o ponto de encontro entre o Criador e a sua criação, entre Deus e o homem. É o ponto onde nós nos encontramos, e eu me rendo totalmente a Ele, e Ele se rende a mim. Uma vez, nós estávamos no congresso, naquele congresso na Argentina, foi convidado um cantor do Brasil, um cantor que na época, em 2005, 2006, um cantor que estava explodindo aqui no Brasil, é referência na adoração. Chamaram ele para ir na Argentina, e eu estava morando lá, e a gente ia abrir o show para eles, né? Ia abrir o congresso para eles, e eu lembro que falaram assim para a gente, olha, vocês vão apenas ministrar 25 minutos, ok, tudo bem, e a gente já sabia mais ou menos o que ia ministrar, quais eram as canções, e o rapaz que estava com a gente ministrando, estava no contrabaixo, não sei se estava no contrabaixo ou no violão, eu sei que eu estava com o microfone também, e estávamos todos em linha assim para ministrar, e o menino que estava ministrando falou assim, olha, começa a cantar e nós vamos tocar 3 acordes, e nesses 3 acordes ele entrou e começou a cantar, aleluia e santo. Eu sei que a canção só falava isso, só falava aleluia, 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 santo, santo, santo. E a gente ficou ali uns 25 minutos, em 3 acordes, cantando aleluia, 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 santo, santo, santo. Depois dos 5, 10 minutos, o Senhor tomou aquele lugar, e nós podíamos ver as pessoas dançando, as pessoas no chão, e nós não sabíamos o que tinha acontecido. E como obedientes, quando deu 25 minutos, o rapaz que estava ministrando, dirigindo a adoração, ele colocou o microfone ali, e passou, foi ao organizador do evento, o pastor que estava organizando,
e falou: olha, você pode tomar a frente. E o organizador chorando falou assim: ó, continua. E aquele grupo que tinha ido do Brasil até a Argentina, todos os músicos estavam assim, na primeira fileira, e todos estavam deitados, jogados no chão também. O Senhor tomou conta daquele lugar. E eu lembro que das 7h30, algo que ia acabar de repente 10h30, 11 horas, foi acabar 3, 4 horas da manhã. E nós só cantamos aleluia, 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 santo, santo, santo. Aconteceu que depois que acabou aquele momento, eles quase perderam o avião para voltar para o Brasil. Por quê? Somente um merece brilhar. E o que aconteceu? Depois de 1 mês, 2 meses, nós voltamos àquele lugar e ministramos de novo. E aí já não tinha atração especial do Brasil, era nós, os alunos do Instituto Cancion lá. E na frente tinha tipo uma comitiva assim, né? E antes de nós terminarmos, sem fazer apelo, quando nós tocamos os primeiros acordes, umas 15 pessoas vieram na frente. E a moça que estava tomando conta dessas 15 pessoas falou: ó, todos eles querem aceitar Jesus, sem nós fazermos o apelo. Nós paramos ali na hora sem entender nada, fizemos o apelo, as 15 pessoas ali aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Depois a gente perguntou para aquela moça: o que aconteceu? Depois ela nos procurou, a gente procurou ela: o que aconteceu? A gente não entendeu, foi algo proposital, você estava evangelizando essas 15 pessoas? E aquela moça falou assim: mais ou menos, eu vou te contar a história. Acho que na época ela tinha 42, 43 anos, e eu trabalho numa repartição pública aqui na Argentina, e naquele congresso, onde nós ficamos das 7h30 até as 3, 4 horas da manhã, eu tive um encontro com o amado da minha alma. Eu comecei a dançar com ele. Aquela dança, ela me curou. Aquele encontro me curou. E a gente até aí tudo bem, mas o que aconteceu? Quando eu voltei na segunda-feira, isso foi no sábado, quando eu voltei na segunda-feira no meu trabalho, que eu entrei ali, meu chefe, as minhas amigas que trabalhavam comigo, começaram a perguntar: o que aconteceu com você? Você está diferente. Qual é a maquiagem que você está usando? O que você fez no cabelo? Você está com uma luz, algo diferente aconteceu. Ela olhou e falou assim: eu não fiz maquiagem, eu não fiz meu cabelo. Aí deu um estralo nela. Foi o encontro que eu tive com Deus, com o amado da minha alma. E ela falou assim: eu sei do que vocês estão falando. Eu tive um encontro. Aí as mulheres ali, né, as amigas dela ali, amigas de trabalho, falaram assim: tá namorando. E ela era zoada, porque ela tinha 40 e poucos anos, e era solteira, e não arrumava namorado. E ela falou: não, eu tive um encontro com o amado da minha alma. Amado da minha alma, é assim que você chama ele? Eu tive um encontro, eu dancei a noite inteira com ele. Nossa, você dançou a noite inteira com ele? Você está namorando. E aí, sabe como é que é, né? Já ligou pro andar de cima, todos ali já sabiam que aquela moça estava namorando. A gente quer conhecer ele. Como a gente faz para conhecer ele? Então, eu vou voltar lá, e a gente vai marcar da gente ir. Eles alugaram uma van, e foi no dia que todos vieram aqui na frente. Chegaram assim perto, combinaram de ir. Quando estava na rua, falou assim: pô, mas é a casa dele? Onde que ele trabalha? Ele é pastor? É uma igreja isso aí. Ela falou: não, calma que vocês vão conhecer. Aí eles entraram na igreja, sentaram ali os 15, vieram numa van, né, sentaram os 15 juntos ali. E aí ficaram uma cutucando a outra, falando assim: olha, será que é o pastor? Vamos ver quem vai abrir o culto, vamos ver quem é. Quando o pastor foi abrir o culto, uma cutucou a outra e falou assim: é ele, esse é o tal do amado da alma, a fulana de tal. E ela falou assim: não, espera tocar o primeiro acorde, que ele vai entrar, e vocês vão ser tocadas por ele, assim como eu fui tocado. E aí começou a cair a ficha daquelas mulheres, daquele pessoal, de quem tinha tocado no coração daquela mulher.
quando tocou o primeiro acorde, eles não tiveram dúvida que era Jesus. E Jesus tocou no coração de todos aqueles. E eles vieram na frente e aceitaram a Jesus. Meus irmãos, nessa parábola de Lucas 7, fala de uma adoração diferenciada, de uma adoração que não é normal, porque de repente a adoração que nós temos, a adoração convencional, é o vir para a igreja, é a minha vida cristã. Essa adoração é uma adoração que foge dos moldes, dos padrões, que de repente a teologia, o cristianismo, o evangelho que nós estamos praticando, nos leva a ver a adoração desse jeito. Eu tenho que ir para a igreja, levantar as minhas mãos, cantar as canções, as que eu gosto, as que eu não gosto. Mas essa adoração nos explica que é mais além do cantar, é mais além do gostar ou não gostar. O começo desse texto fala que essa mulher, ela era uma mulher pecadora. Alguns teólogos falam que ela era Maria de Betânia, alguns falam que ela era prostituta, mas o que todos entram em comum acordo é que ela era pecadora. Ela era uma mulher pecadora. Nós não sabemos a fundo quem era essa mulher, sabemos que ela era pecadora. E ela entra numa casa onde ela não é convidada, mas ela sabe que Jesus está ali. E o fato de Jesus estar ali faz com que ela rompa as barreiras. Fariseu significa alguém que conhece a lei, que conhece tudo como funciona, mas é aquele que conhece, mas não faz. Sabe o que é certo, sabe o que é verdadeiro, mas não vive o que é certo e o que é verdadeiro. É o verdadeiro malandro gospel. Sabe aconselhar todo mundo, mas quando olha para dentro de si mesmo, tudo que ele fala é contrário do que ele vive. Esse é o fariseu. E aquela mulher entra na casa de um fariseu, onde estão seus amigos fariseus, e começa a adorar Jesus. Ela não perguntou se podia, ela não perguntou se havia alguma liturgia ali, ela apenas viu, é Jesus, Jesus está aí, eu preciso adorá-lo. Ela se prostra diante de Jesus, começa a chorar nos pés de Jesus, um arrependimento. Meus irmãos, a palavra diz, o texto diz, que ela molhou os pés de Jesus. Eu já tentei chorar 5 minutos, e o número de lágrimas não consegue fazer com que molhe nada. Para ela conseguir molhar os pés de Jesus, ela deve ter chorado muito. E não só chorado, ela pega os seus cabelos, começa a enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos. Depois começa a beijar os pés de Jesus. Eu fico imaginando os fariseus que sabem a lei e falam assim: meu Deus, eles não sabem o que está fazendo. E no texto diz que um fala para o outro: se Jesus soubesse a classe de mulher que está beijando os seus pés, ele não deixaria beijar os seus pés. Mas Jesus começa, já está recebendo, já está envolvido naquela adoração. E ela pega o que ela tem de mais valioso, ou o que ela tem de valor, não mais valioso, um frasco de alabastro, e quebra nos pés de Jesus, como oferta, como perfume. Um perfume muito caro. Nem sei como que ela conseguiu, de repente dinheiro que ela juntou, que ela guardou para ter um perfume. E ela quebra ali, nos pés de Jesus. Meus irmãos, uma adoração que não é convencional. Aqui há 2 tipos de adoração, porque Jesus estava ali, os fariseus poderiam estar adorando Jesus também. Os fariseus poderiam estar levantando um cântico, pegando o violão, cantando uma canção. Mas o que eles escolhem? Escolhem analisar a adoração daquela mulher. Eu fico imaginando um perguntando para o outro: nossa, que nojo, beijando os pés de Jesus. Nossa, que isso? Meu Deus, isso não.
não preciso fazer isso para adorar a Jesus. Eu já adoro Jesus do meu jeito. A lei diz isso. Então o que a lei diz eu faço. E aquela mulher, ela rompe as estruturas. Eu fico imaginando, Jesus é inteligente, amém? Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Jesus é inteligente. Às vezes eu tenho dúvidas de que todos têm essa certeza, amém? Que Jesus era inteligente. Às vezes a gente quer enganar ele ele é Jesus. Jesus ele tem uma classe tremenda. Um dia eu aprendo com ele. Ele chega para Simão, o dono da casa, já vai no dono. Chama Simão e fala assim: Simão, tenho 2 devedores. Um deve 50, outro deve 500. Um denário era como se fosse um dia de trabalho. Um devia 50, outro devia 500. E lá no texto, diz, lá o texto, verso 41 do capítulo 7, 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos 2 tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles, no caso aqui, o credor amará mais? Aquele que estava devendo, no caso o devedor, amará mais. Simão também não é tão bobo, né? Responde: suponho que aquele que foi perdoada a dívida maior. Eu fico imaginando, Jesus olhou para ele e falou assim: te peguei, você julgou bem. É isso de que se trata. Adoração se trata disso. Há duas pessoas, 2 tipos de adoração. A que eu conheço e que eu me sinto bem. Aqui eu quero cauterizar a minha mente, ou apenas desencargo de consciência, onde eu sei Jesus está ali, eu estou com Jesus, eu estando no time de Jesus, eu estou bem, eu não vou me dar mal. Aquela que eu venho para a igreja para adorar Ele, eu dou a minha oferta e acho que eu estou comprando Deus com a minha oferta. Eu acho que eu estou fazendo isso para o futuro, como uma caderneta de poupança da fé. Não, vou me sentir bem, eu me sinto bem aqui. Parece que os demônios, a energia, os demônios não vêm nessa energia. Esse é o tipo do fariseu que não se envolve nessa adoração. O Brasil está repleto de fariseu, de pessoas que sabem, de pessoas que são impactadas somente pela lei, somente pela moda. E o Senhor propõe ali uma adoração onde não está ligada a dinheiro, não está ligado a resultados, mas está ligado a um processo, a fé, a graça, ao poder de Deus, a esperança. Aquela mulher, a esperança dela já não existia, já não havia. Mas a partir do momento que ela se prostra diante de Deus, diante do Senhor, parece que ela renasce uma esperança. Essa é a adoração da igreja, que Jesus disponibiliza nesse texto. Há uma que é os nossos padrões, é o que os nossos olhos estão vendo, é o que a minha fé me pode levar com aquilo que eu tenho em mãos. Se a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova, é a certeza do que eu não estou vendo. Qual é a fé que nós andamos? Qual é a fé que nós caminhamos? A medicina, ela tem matado as nossas crianças. E qual é a fé que nós estamos caminhando? Eu vou processar, e o processo, eu vou ganhar a causa, e essa causa vai me sustentar. Meus irmãos, acorda! O verdadeiro processo é começar a ver o milagre de Deus. E não sou contra os médicos, não sou contra a medicina, sou contra a hipocrisia. Nós, como igreja, precisamos adorar ao Deus verdadeiro. Ô meu irmão, fecha as portas da igreja, vamos fechar isso aqui. Se não adoramos a quem deve ser adorado. Jesus está disponibilizando nesse texto esses 2 caminhos. E Jesus continua e diz algo.
ele vira para aquela mulher, aleluia, e disse a Simão: vê esta mulher, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhes digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Olha para cá. Adoração é o sacrifício em obediência. Obediência que nos leva ao amor. Você consegue entender que esses dois caminhos da adoração, eles se cruzam em nossa vida? Há tempos que a nossa adoração ela é mais fariseu do que dessa mulher. E o que Deus está apontando para a igreja, individual primeiro, porque o que nós vivemos como congregação é fruto da experiência individual que eu tenho com Deus. O Deus que te vê em secreto te recompensará em público. Fiel no pouco, no muito te colocarei. Deus não tem problema com fama, Deus tem problema com glória. A glória deve ser dada a Ele. A Bíblia fala que Josué caminhou com Deus e a sua fama, o seu status se espalhou por toda a terra. Você pode ser famoso desde que a glória seja dele. O que acontece é que no nosso país, o país que nós falávamos, enchemos a boca e falávamos que o país do futebol é o país da adoração. O país que nós vivemos, ele será o país da adoração quando nós começarmos a adorar ao Senhor em obediência, revelando o amor dele em nossas vidas. E continua o texto: aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A quem muito ama, muito lhe é perdoado. Abra comigo suas Bíblias em João, eu estou terminando. João capítulo 14. Verso 23. Aleluia. Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. A solução. Estou falando que da noite para o dia, domingo, algo já, e os próximos dias da nossa vida serão uau. Não, mas hoje começa a primeira noite, e amanhã, primeiro dia da virada do Senhor em nossas vidas. Primeiro, precisamos saber quem Ele é. Se eu sei quem Ele é, eu consigo adorar Ele como eu sou, como eu estou. Segundo, praticar essa adoração, olhando para Ele, direcionando a Ele. Aquela mulher não importava o que as pessoas falavam. Adoração é um sacrifício nascido em obediência. Tudo que nós cantarmos terá um novo peso, um novo nível, porque não será mais cantar,
Não será mais falar, não será mais o momento do louvor, mas será o momento onde eu encontrarei com Ele, cearei com Ele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Gostaria que você fechasse os teus olhos aí no seu lugar. Peço para que você não se levante agora. Fique no seu lugar. Com seus olhos fechados, coloque uma de suas mãos no seu coração. O que você tem para falar para Deus, depois de ter ouvido isso? Não importa se é a primeira vez que você entra numa igreja evangélica, não importa o tempo que você tem de casa, de igreja, o cargo que você exerce aqui na igreja, importa sim a carga que Deus quer compartilhar. Eu tenho aprendido algo. Agora não é hora de você ficar pensando muitas vezes eu perdi uma palavra que eu recebi de Deus e que tocou profundamente meu coração, porque eu quis pensar em cima daquela palavra. Quero te dar um conselho nessa noite. Não pensa muito não. Fala. Não pensa, fala. Deus está restaurando a tua adoração. Quando eu falo Deus está restaurando a tua adoração, Ele não restaura somente porque quer restaurar, mas Ele está restaurando com um propósito genuíno. A conquista da tua casa, da tua família, a cura da enfermidade de um amigo, de alguém da tua família, onde Deus vai te usar como instrumento nas mãos dEle. Senhor, nessa noite, Pai, nós clamamos para que os nossos atos, tudo aquilo que estamos envolvidos, Senhor, inseridos, Senhor, a adoração que será gerada em nosso coração a partir de hoje, ela venha refletir, Senhor, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor, Pai. E eu peço, Senhor, para que nessa noite nós possamos ser marcados por essa doce presença, em nome de Jesus. Gostaria que você se colocasse de pé. E aqueles que sentiram o toque de Deus, que precisam dar um passo, e você está inseguro, porque você já tentou dar esse passo outras vezes não conseguiu, ou você deu e voltou para trás. Como eu disse, sem pensar, sai do teu lugar e vem aqui na frente, eu quero orar por você. O que dizer de alguém que se entregou por mim? Por que esquecer alguém que nunca se esqueceu de mim? Os pastores, os líderes que estão aqui, que possam me ajudar a amor orar, profundo que constrange meu coração, a esperança dos que vivem a aflição. Verdade, graça, guerra, paz, perdão e compaixão.
Jesus, um rei rejeitado por seu próprio povo. Cansados e oprimidos, nele encontro abrigo. A luz que o mundo nunca viu. Seu sangue me comprou, sua morte me deu vida. Seu sacrifício não foi em vão. Ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia, seu túmulo está vazio. A morte foi vencida e o rei hoje vive. O que dizer de alguém que se entregou por mim? O que esquecer alguém que nunca se esqueceu de mim? Um amor profundo que constrange meu coração. A esperança dos que vivem a aflição. Verdade, graça, guerra, paz, perdão e compaixão. Levante suas mãos, igreja, comece a clamar, comece a clamar. Sou rei rejeitado por seu próprio povo. Cansados e oprimidos, nele encontro abrigo. A luz que o mundo nunca viu. Seu sangue me comprou, sua morte me deu vida. Seu sacrifício não foi em vão. Ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia, seu túmulo está vazio. A morte foi vencida e o rei hoje vive. Seu sangue me comprou, sua morte me deu vida. Seu sacrifício não foi em vão. Ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia, seu túmulo está vazio. A morte foi vencida e o rei, declare: seu sangue me comprou, sua morte me deu vida. Seu sacrifício não foi em vão. Ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia, seu túmulo está vazio. A morte foi vencida e o rei, seu sangue me comprou. Sua morte me deu vida. Seu sacrifício não foi em vão. Ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia, seu túmulo está vazio. A morte foi vencida, foi vencida. Levante sua voz, levante suas mãos e declare: comprou sua morte, seu sacrifício. Ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia, seu túmulo está vazio. Você pode levantar as suas mãos bem alto. A igreja, levante suas mãos, levante sua voz, declare: seu sangue me comprou. Vamos, levante sua voz. Não foi em vão. A cruz está vazia. Oh, e o rei.
Gostaria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado agora. Os que estão aqui na frente também, desse a mão para o outro aqui. Nós vamos orar juntos agora. Começa a levantar a tua voz aí no seu lugar. Feche os teus olhos, aperta bem forte. Eu não sei quanto a você, mas eu quero ter uma experiência nova com o Senhor nessa noite. Comece a clamar. Se você fala em línguas, comece a falar em línguas aí no seu lugar. Senhor, nos batiza com o Teu amor. Nos batiza com o Teu Espírito Santo, Pai. Oh! Fecha os teus olhos, abre a tua boca. Comece a clamar, comece a clamar. A gente pode ficar 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Ficaremos o tempo que o Senhor quiser que ficamos. Vamos, se entregue, se entregue. Toda atitude de fariseu fora do nosso meio. Que o Teu amor nos constranja nessa noite. Seja perdoado a quem muito ama, muito lhe é perdoado. Yeah! Oh! 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 Jesus! 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 Yeah! 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 Oh! 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 Seu sangue me comprou, Sua morte me deu vida. Seu sacrifício não foi em vão, ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia, seu túmulo está vazio, a morte foi vencida. E o Rei, seu sangue me comprou, Sua morte me deu vida. Seu sacrifício não foi em vão, ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia, seu túmulo está vazio, a morte foi vencida. Oh, e o Rei, seu sangue me comprou, Sua morte me deu vida. Seu sacrifício não foi em vão, ressuscitou ao terceiro dia. A cruz está vazia, seu túmulo está vazio, a morte foi vencida. E o Rei, oh, seu sangue me comprou, Sua morte me deu vida. Seu sacrifício não foi em vão, ressuscitou. A cruz está vazia, seu túmulo está vazio, a morte foi vencida. Rei, oh, e o Rei hoje vive, Ele vive. Senhor, te damos graça, Senhor. Damos graça, Senhor, por essa noite, Pai. Que essa noite possa marcar o nosso coração, Senhor. Ainda com seus olhos fechados. Você consegue dizer ao Senhor aquilo que você está sentindo no seu coração? De repente,
que você está sentindo no coração é amor, é paz. Você consegue dizer para o Senhor: Senhor, o Senhor é o amor, o Senhor é a paz. Aquilo que você está sentindo no seu coração, comece a falar para o Senhor. Isso é adoração. Jesus. O que acontece é quando chegamos aqui, nesse momento do culto, é a hora que a gente está com pressa de ir embora. É a hora que a gente sabe que alguém vai pegar e a gente vai embora. Quero te convidar aí no seu lugar, levantar as suas mãos, declarar comigo: Jesus, 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 Senhor, aprendemos, Senhor, com essa história, Senhor, com essa mulher, Pai. Aprendemos que a nossa vida é o óleo, onde esse óleo unge os teus pés, Pai. Não importa o que vão pensar de mim, beije os teus pés diante de todos, só para te fazer sorrir, Senhor. Eu sei e tenho a certeza de que o Senhor não tem favoritos, o Senhor não tem preferidos, mas o Senhor tem íntimos, e o meu coração clama por essa intimidade, Pai. O coração dessa geração clama por essa intimidade, Senhor.
por essa entrega, Senhor. Deus, não interessa agora o que somos ou o que temos. O que interessa é o que disponibilizamos e entregamos diante de Ti, Pai. Trazemos, Senhor, tudo aquilo que temos, Pai, e Te entregamos, Pai. Oramos por nossa geração, Pai. Oramos por nosso país, Senhor, para que possamos não ficar pensando e olhando os moveres da adoração, Pai, mas uma ação, uma atitude, e apenas Te adorar, Senhor. O que nós queremos é que em cada célula possamos Te adorar. Queremos que cada lar aqui representado seja um canal da Tua adoração, Pai. Queremos que cada lugar onde pisarmos a planta dos nossos pés possa ser impactado, Senhor, por esse mover e por essa presença, Pai. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso clamor nessa noite, Pai. Oramos, Senhor, e sabemos que esse processo se inicia hoje, Pai. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos mantenha, Senhor. E sabemos que com essa fé o Senhor nos salvará. E vamos conseguir caminhar. Te damos honra e Te damos glória nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda bem forte em nome do Senhor. Aleluia!